Camargo, que é graduada em Comunicação Social, em Jornalismo, né, pela Universidade Metodista de São Paulo, é mestra em Comunicação Social pela mesma instituição e atualmente desenvolve a sua pesquisa de doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem, na pós-graduação em Linguística, tendo como foco dando ênfase à análise de discurso. Já a Carolina Rodrigues é minha colega de Laboratório de Estudos Urbanos, né, pesquisadora do laboratório. Ela possui bacharelado e licenciatura em Letras, doutorado em Linguística na área de análise do discurso pela Universidade Estadual de Campinas. Ela realizou estágios de pós-doutorado em Linguística na área de História das Ideias Linguísticas na École Normale Supérieure de Lyon e na Université de la Sorbonne Nouvelle. Ela é pesquisadora PQB do LabEURB e professora no Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem, também na Unicamp. A Carolina, ela atua nas áreas de análise de discurso, saber urbano e linguagem, história das ideias linguísticas, trabalha principalmente com os temas discursos sobre a língua guarani, no Paraguai, relações língua-nação e identidade, políticas de língua, gramatização do Guarani no período colonial, língua nacional, língua urbana, espaço e ambiência urbana. Então, eu quero, de antemão, já agradecer a Carolina e a Raíja pela apresentação desse seminário, por compartilhar conosco o andamento das pesquisas ou das questões que foram levantadas aí no decorrer desse processo, né, tanto da pesquisa de doutorado da Raíja, quanto das questões que a Carol já nos apresentou ao longo da realização desse projeto. Então, muito obrigada, Carol, muito obrigada, Raíja, e eu passo a palavra a vocês. Bom, então, agora, bom dia a todos oficialmente. Na verdade, Grace, eu que agradeço uma vez mais, né, pelo privilégio de poder participar desse projeto, de ter esse grupo de interlocução, não é? Para pensar juntos. E por sua coordenação tão firme, aberta, generosa, respeitosa, não é? De todo mundo, de todas as ideias. Realmente a gente se sente muito à vontade, né? E o que eu vou apresentar, eu vou aqui. Assim, é claro, né? A gente sempre vai mudando um pouco já os títulos e tal. Só um pouquinho. Ignorar, né? A gente acrescentou, não é? As tecnologias da imagem, a fabricação do corpo feminino, a memória do olhar e o arquivo. Então, o que a gente vai apresentar com a Raíja faz parte de uma reflexão conjunta. De fato, eu nunca tinha me dedicado a pensar na imagem. Eu vou fazer um pouco, assim, nunca tinha tomado a imagem como objeto, mas a partir da tese da Raíja e da tese do Naman, que não pôde estar aqui hoje, porque está trabalhando, dando aula, o nosso objeto são os discursos visuais sobre os sujeitos e sobre o espaço. Né? É assim que a gente juntou as nossas pesquisas, nossos interesses. Né? Então, a Raíja analisa, né, está analisando juntas, né, as imagens do corpo feminino na mídia, em particular desse modelo de magreza extrema. Né? A gente analisa imagens da revista Vogue, numa relação com o discurso religioso com o discurso médico. Vocês vão entender depois o porquê dessa mistura, não é? E
o Naman está analisando as imagens da cidade de Bento Rodrigues, aquela que foi arrasada pelo rompimento da barragem, nesse projeto de reconstrução de um novo Bento, e a gente analisa imagens, poemas e narrativas da cidade, dos moradores e outros textos. Tá? Até pensei se no segundo semestre, de repente, a gente propõe uma apresentação, não é? Mais do trabalho do Naman. Mas eu estou colocando tudo porque, de fato, a gente está analisando juntos, e junto com a Ludmila, que está fazendo uma tese sobre linguagem inclusiva, linguagem neutra, toda aquela problemática, que não tem uma questão tão direta, mas tem a questão do corpo, da sexualidade, do chamado gênero, que se cruza com as questões da Raija, não é? E tem a questão da imagem, enfim, não é? A gente está se reunindo regularmente para discutir essas questões. Bom, mas, desculpem, qual que é, então, o objetivo principal nosso? Né? É compreender os discursos... Desculpa, estou um pouco atrapalhada aqui. Tá? Então, tem um duplo objetivo, na verdade. Então, compreender esses discursos produzidos por esses materiais diferentes, diferentes materialidades, matérias significantes, né? Como dizem Eni Orlandi, Suzy Lagasse, né? Levando em conta tanto a consistência própria das imagens, uma expressão de Rancière, quanto as relações de sentido que estabelecem, né, com os discursos verbais de outros. E aí a gente vai fazer uma proposta de como está, de fato, inventando, fazendo um brainstorm, um monte de ideias que precisam ser elaboradas, não é? Então, isto é, como a relação entre essas diferentes materialidades significantes intervém na produção de sentido sobre os sujeitos e sobre seus espaços de vida. Em segundo lugar, né, além de entender esse objeto específico, e junto com isso, a gente quer trazer alguns elementos para contribuir, né, para aprofundar a definição de imagem, a partir da perspectiva materialista da AD, que é um pouco o nosso objeto comum aqui no projeto. Né? Então, e nesse sentido, a questão principal que a gente pensou em trazer é colocar a questão do olhar no centro das reflexões sobre a imagem, como um gesto teórico fundamental para compreender o estatuto e o funcionamento do discurso visual. Né? Bom, e como trazer a questão do olhar? Então, de um lado, né, se trata, eu sempre brinco, né, com isso, de traduzir, né, o que foi dito em relação à linguagem, pensando na questão do olhar. Então, a questão seria reformular, né, as noções de recorte, de memória e de arquivo, essas noções discursivas, em relação à questão específica do olhar. Né? E relacionar essas questões às reflexões sobre as tecnologias de escrita e de registro gráfico, não é? Tal como desenvolvidas na história das ideias linguísticas. Não é? Pensar essa relação assim, que pensa mais na relação entre escrita, língua, efeito de retorno, que a escrita, a fixação da língua tem sobre a própria língua, sobre a própria imagem que fazemos da língua. Então, pensar isso em relação ao olhar, a imagem, não é? No caso da Raija, né? A imagem do corpo, da mulher, etc. Mas a imagem do espaço. Né? Bom, e com isso, na verdade, eu estou assim, querendo explorar, a gente está querendo explorar esse postulado central que caracteriza a minha entrada na área saber urbano e linguagem, que é essa relação
constitutiva, né, entre sujeitos, sentidos e espaço. Isto é, como esses três termos se constituem. Então, eu vou apresentar uma espécie de roteiro que eu não vou conseguir desenvolver tudo, não é? Todo. Inclusive, assim, são questões que a gente está tentando formular, então são formulações provisórias de exploração e a gente conta com a colaboração de todos, não é? Para elaborar melhor. Então, vou colocar algumas questões teóricas, não é? E a Raí já vai dar corpo a essas questões teóricas com algumas indicações, algumas pistas de análise em andamento, não é? Bom, então, a primeira questão é que, como eu disse, eu nunca tomei diretamente a imagem como objeto, mas eu passei de refilão por essa questão. Então, eu vou tentar retomar de maneira esquemática, vou ver se eu consigo, algumas reflexões de trabalhos anteriores que me levaram a pensar nessa questão do olhar, da imagem, que é o ponto de partida, não é, para pensar em nossas questões, não é, aqui, né? A primeira questão, não é, a questão de olhar como prática intelectual e prática encarnada, as tecnologias da imagem e a fabricação do corpo, assim como do espaço e da língua, não é? Então, eu vou tentar mostrar, como em trabalhos anteriores, assim, no primeiro trabalho, né, sobre os sentidos de cultura e civilização, eu formulei algumas questões sobre o olhar e a memória, né? E o debate era mais com a antropologia, né? E as ciências humanas, né? Mas eu estava pensando mais no olhar como uma prática intelectual, de apreensão intelectual do mundo, das categorias do pensamento. Então, essa relação sujeito-objeto, sujeito-mundo, sujeito-espaço, pensadas do ponto de vista dessa prática intelectual, da apreensão intelectual, né? Em outros trabalhos, não é, sobre ambiências urbanas, né, aí já não mais exatamente em confronto, ou em debate melhor, com a antropologia, mas mais especificamente com a psicologia da percepção, da fenomenologia, né, eu trabalhei com a questão do olhar e do corpo, né, em geral, e a questão chamada da percepção sensível. Então, na verdade, aqui é o olhar como prática encarnada, que leva a pensar na materialidade do pensamento, né, na materialidade corpórea, que leva a essa reflexão entre... Então, Peirce vai dizer justamente que propõe análise do discurso, né, contra uma visão idealista dos processos de pensamento. Ele vai dizer que os processos de pensamento se realizam em e por as formas e as leis da língua, né, da própria matéria linguística. Então, pensar a questão do olhar, da imagem, nos leva a pensar que o pensamento, né, está encarnado tanto na matéria simbólica da língua, como na matéria corpórea, né, do sujeito, nesse caso o olhar, mas a gente pode pensar em outras, não é? O som, enfim, né, quando a gente coloca o corpo no meio, né? E qual a relação com a matéria, física do espaço, né? Então, qual que é a natureza dessa relação? Porque é esse daí que é o pulo do gato, não é? E o terceiro ponto, que é num trabalho que eu fiz também com arquitetos urbanistas, sobre a questão do espaço, de ambiência, etc., que eu formulei algumas questões sobre olhar a imagem e o arquivo, não é? O que eu analisei nesse caso foi o corte urbano é um instrumento cartográfico que eles chamam de representação do espaço. Então, foi aí, bom, mas eu vou pincelar, deixa eu ver, vou tentar pincelar rapidamente alguns pontos para tentar situar o que a gente está tentando formular mais especificamente em relação à imagem, né? Bom,
Então, a partir disso, então, mais especificamente em relação à imagem, é justamente deslocar a questão do olhar para a questão da imagem. E a gente não vai conseguir falar de tudo isso, tá? Mas eu estou tentando identificar, porque eu acho interessante, assim, para seguir o raciocínio, que isso envolve, né, a definição de imagem, não é? Envolve uma questão epistemológica, né? Qual que é a questão epistemológica da análise do discurso, né? O materialismo histórico, o antipositivismo, não é? E o que está em jogo, eu já vou dizer assim muito rapidamente, não é? Deixa eu ver que estou me achando aqui entre o PowerPoint, eu não sou muito boa, assim, né, entre essas diferentes materialidades significantes, para a imagem, para o meu texto, não é? Essa questão epistemológica, que é a relação sujeito-espaço, olho-objeto, da imagem 1, depois eu vou tentar explicar, em que a gente propõe o deslocamento do sentido da visão como faculdade orgânica para a prática do olhar, em que se coloca a questão da história, da ideologia, da alteridade, não é? E a questão da imagem 2, o que seria, não é? Eu já antecipo um pouco isso. Então, a imagem 1 seria a visão do objeto, a imagem 2 seria o registro dessa imagem 1, da visão do objeto, né? Onde intervêm as tecnologias de registro gráfico, né? Essa imagem 2 como escritura do olhar, como documento, como arquivo do olhar, não é? E esse efeito de retorno, né, do registro de um olhar sobre o objeto, sobre o próprio olhar do objeto e sobre a sua fabricação. Eu vou tentar, né, passar por isso. A questão teórico-conceitual, isto é, como operacionalizar teórica e conceitualmente esse gesto epistemológico, né, antipositivista e antinaturalista, isto é, a relação dos sujeitos com o mundo não é natural. É simbólica, é política, histórica, não é? E é aí que a gente considera relevante relacionar o olhar, recorte, memória, arquivo. Então, o que é um olhar no sentido 1, quando a gente olha, assim, eu estou olhando agora para vocês, é recortar a matéria visual, né? Mas aí esse recorte não é natural, não é direto, o olhar se inscreve na memória do olhar, enfim, né? Então, se eu não conseguir falar tudo, vocês já entenderam, não é? A questão metodológica analítica, a gente quer propor, né, uma questão que a gente está suando para elaborar, que é pensar que a relação entre matérias, materialidades significantes, como uma relação de ressonância, de evocação, de ecos, de sentidos. Sentidos em todos os sentidos, eu já vou explicar. E tem as primeiras análises, que vocês podem ver já uma hipótese meio louca, e eu faço questão de manter hipótese, apesar de ter um ranço positivista, não é? Então, hipótese entre aspas, não é? Que essa imagem do modelo de corpo feminino excessivamente magro na mídia atualiza o que estamos chamando de um olhar fundador da mulher, escrito numa memória ocidental, ascética, cristã, que subordina a posição feminina masculina. Bom, é toda essa loucura que a gente... nisso, esse daqui é uma foto, uma imagem geral do que a gente está fazendo. Então, a questão do olhar e da memória, né? Então, voltando, né, que eu trabalhei num texto que é sobre os discursos sobre a colonização, né, e os sentidos de cultura e civilização, não é? O fato, e pensando que o nosso projeto, não é, se trata de pensar imagem, conhecimento, a relação entre imagem, conhecimento, espaço. Então, pensando, meu percurso, né, de onde eu vou puxar algumas questões para pensar na imagem. Então, que o conhecimento do novo mundo foi produzido por uma necessidade política, que é a construção de um saber sobre o outro para poder controlar politicamente, né? E esse saber está apoiado, em primeira instância, em práticas de observação.
dos viajantes, dos missionários, esse olhar, né, desse novo mundo. Então, nós vemos que existe uma relação estreita entre olhar, saber e o político, né? Porque se tratava de conhecer para governar, nomear e descrever para conhecer, observar. Bom, e toda essa questão, na verdade, da observação, da nomeação, da descrição, aqui não preciso nem dizer, meu colega que está ali atrás, mas está aí também, que são os trabalhos do José Horta Nunes, né, sobre essa questão da história do conhecimento lexical, que é, não é, magnífica, mas você já conhece, né? Então, quais são algumas, vamos dizer assim, conclusões, reflexões que surgiram, né, e que podem ser úteis para nós? Que as chamadas coisas a saber de que fala Pecheur são, antes de mais nada, coisas a observar. E essa observação, estou pegando um pouco o trecho desse artigo, se vocês quiserem olhar, é um que está na Fragmento. Essa observação não é direta, ela se faz pela inscrição do olhar numa memória de natureza social, histórica e política, que seleciona as coisas a observar. Isto é, recorta, eu estou pensando na ideia de recorte, de Annie Orlandi, né? O que pode e deve ser observado, como e de que posição, ao mesmo tempo em que determina quem pode ocupar essa posição de observador. Tá? Então, esse olhar europeu, então, aqui eu trago reflexões também da história das ideias linguísticas. A gente sabe que os europeus, então, para controlar, observaram, descreveram e explicaram as línguas e as formas de vida das sociedades do planeta, não é? E nós vemos que as categorias através das quais observaram e descreveram as línguas estão inscritas na memória da escrita ocidental. Então, por exemplo, esse esquema letra, sílaba, o que eles observavam nas línguas, por exemplo, aqui, das populações indígenas, né? Se tinham, né, letra, sílaba, palavra, enunciado. A gente tem que lembrar que essa segmentação, né, é uma segmentação da matéria sonora da língua, que é um contínuo, e que não é natural, mas foi produzida na tradição da escrita e gramatical greco-latina. Então, esse esquema, como Roux, Debord e tantos outros autores, colegas, professores nossos, não é? Mostram a historicidade dessas categorias que se apresentam como sendo naturais, né? Então, por exemplo, se naturalizaram tanto que essas categorias estão na base das ciências da linguagem modernas, não é? Como a gente trabalha, mas também afetam a nossa própria relação com a língua. A gente poderia dizer a própria imagem que temos da língua. Então, uma vez afetados por essa memória da escrita, a gente não pode não pensar em palavras, em vírgulas, em frases, não é? Essa imagem mental, vamos dizer assim, não é? Está afetada por isso. Se o mundo tivesse sido colonizado pelos chineses, a gente não teria essa noção de palavra, por exemplo. E veja como foi tão naturalizada que a noção de palavra, no cognitivismo chomskiano, é projetado no cérebro, né? Então, essa aqui é a diferença entre uma visão cognitivista biologista de gramática e uma visão tecnológica de gramática e de língua. Não é? Bom, e o que eles olhavam? Porque inspirada um pouco nisso, nesse trabalho que eu fiz, o que eles olhavam nas tais de formas de vida social? Aí a gente vê a memória urbana. Eles procuravam se as sociedades tinham cidade, escrita, estado, mercado e estratificação social. A gente pode ver na antropologia e nas ciências sociais que é a presença ou não desses elementos de civilização, como eles chamam, aquilo que vai determinar as categorizações. Se os índios tinham ou não tinham alma, se são bárbaros ou civilizados, primitivos, evoluídos,
ou modernamente, se são atrasados, desenvolvidos, tradicionais, modernos. Esse modelo, isto é, esse olhar europeu, não é? Olhou, aqui, peraí, não. Não existe, por isso, né, um olhar neutro, sem a priori, como dizem os antropólogos, não é? Que o método da observação participante, feito a partir de Boas, né, dessa observação direta, teria permitido, né? E teria permitido descrever cada sociedade e cada cultura a partir de categorias próprias. Então, essa é uma questão que a gente trabalha em História das Ideias Linguísticas, como cada língua não é descrita a partir de categorias próprias, mas a partir das categorias ocidentais. É claro que isso depois é reformulado, deslocado, mas o olhar tem um centro, tem uma posição para se deslocar. E essa questão, esse olhar ocidental desse sujeito do conhecimento, não é? Que é de Ocidente, está marcado pelo próprio nome que designa a maior parte do conhecimento linguístico, que é gramática. Não é? Gramática vem de grama, de letra, em grego. Né? E o que eu trabalhei para mostrar é que cultura e civilização, apesar de que cultura se apresenta como mais neutro e civilização como mais etnocêntrico, não é? E europocêntrico, perdão, também encarnam esse olhar urbano, porque encarnam o cultivo que permitiu a civilização, a formação de cidades. Então, na verdade, ambos termos atualizam uma memória urbana sobre as formas de vida. Bom, então, essa questão de que não há olhar neutro, o olhar é sempre situado, não é? É uma questão que a gente trabalhou. E a outra questão, então, tem a crítica a essa ideia do olhar neutro e a crítica à ideia do etnocentrismo. Né? E eu vou dizer porque considero importante trazer isso. Não é? Então, para a ideia de o etnocentrismo é um conceito formulado pelo William Graham Sumner, né, em 1906. Tá? A referência está ali. Por essa ideia, cada grupo social seria seu próprio centro e medida na observação da realidade, do mundo, dos outros e de si mesmos. Então, vejam eu nunca tinha lido diretamente, até fazer esse artigo, essa definição que eu achei maravilhosa, né? Então, vejam, o etnocentrismo é o termo técnico para essa visão das coisas, segundo a qual nosso próprio grupo é o centro de todas as coisas. E todos os outros grupos são medidos e avaliados em relação a ele. Cada grupo alimenta seu próprio orgulho e vaidade, considera-se superior, exalta suas próprias divindades e olha com desprezo às estrangeiras. Cada grupo pensa que seus próprios costumes são os únicos válidos, e se ele observa que outros grupos têm outros costumes, encará-los com desdém. Os tupis chamaram os portugueses pelo epíteto desdenhoso de pássaros que têm penas ao redor dos pés por causa de suas calças. O que eu achei genial que justamente colocou os tupis e os portugueses, não é? Então, qual que é o equívoco de uma visão discursiva, não é? Dessa ideia de olhar e do próprio centro e da própria medida? Primeiro, a abordagem psicológica da questão do olhar, que não permite atingir os processos históricos e políticos que o constituem. Né? Isso eu trabalhei um pouco mais nesse texto. E qual que é a questão para nós? É trazer a questão da ideologia e da contradição para pensar na questão do olhar. Então, não há simetria entre pontos de vista, né? Porque as disputas sociais, né, não são disputas do tipo fla-flu, né? É disso que Peugeot e Althusser falam, quando inclusive usam, né, a metáfora do jogo de futebol. Eles estão falando de classe social, mas a gente pode generalizar, não é? Que as disputas sociais, sejam quais forem,
nunca são, como vai dizer Piaget, com dois grupos, a luta de classes, ele vai dizer, com dois grupos, com cada um com seus objetivos, assim como está dito no texto de Sandler, né? Porque há relações de força que determinam a posição de observação e quem pode ocupá-la. Aí só um exemplo, não é? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Bom, então, os grupos dominados, por um lado, observam o mundo aos outros e a si mesmos através do olhar, do ponto de vista do outro, né? Então, o índio do europeu, o negro do branco, a mulher do homem, né? E esse é o último ponto que a gente está tentando trabalhar. Lembrando sempre que índio, europeu, negro, branco, mulher, homem, isto é, essas figuras sociais, sociológicas, são construções no discurso, isto é, o sujeito são posições, não é? Então, essa questão da contradição, do olhar, e que nem todo mundo pode ocupar, não há simetria, a gente pode pensar, por exemplo, no maravilhoso trabalho do Sebastião Salgado, né, sobre garimpeiros, índios, não é? Então, Sebastião Salgado pode fazer fotos sobre os índios, seus corpos, seus utensílios, seus espaços, mas isso não é reversível. O índio não vai ficar fotografando o que o Sebastião Salgado come. É um exemplo só que estou dando, para mostrar que não há simetria, que as posições de quem pode observar são reguladas politicamente, não é? Então, essa questão, por exemplo, de que os grupos dominados observam o mundo aos outros e a si mesmo através do olhar, outro exemplo seria pensar, eu vou colocar um exemplo moderno, assim, que tem a ver a questão do olho. Essa expressão black is beautiful, né? Negro é bonito, né? Como pensar a contradição nessa expressão, não é? Porque o que está em jogo é um olhar que recortou a cor da pele como algo a observar, não é? Isso foi feito a partir de uma posição de um centro, o europeu de pele mais clara, não é? Em circunstâncias históricas e políticas particulares, que é a escravização das populações africanas de pele negra, não é? Então, ao olhar, o sujeito significa e hierarquiza o que observa. Por isso, olhar é uma prática significativa e política, não é? Então, ele significa e hierarquiza o que observa, o que visualiza. Então, o olhar europeu significou e hierarquizou os africanos de pele negra como inferiores, né, para justificar a escravização. Agora, o discurso, vamos dizer assim, que procura se opor, né, a esse olhar, deslocar esse olhar, parte desse olhar. Porque dizendo black is beautiful, o negro é bonito, não é? Está se respeitando, não é isso que eu quero dizer. Essas formulações assim, está se encarnando esse olhar do outro sobre si, para tentar deslocar. Negro não é feio, não é inferior, não é? Mas a questão é que a significação não está apenas em como se qualifica feio, bonito, mas na própria operação visual de recortar a cor da pele como algo a ser observado. Então, desmanchar, de fato, esse olhar europeu, que hierarquiza, etc., seria que cor da pele não fosse algo a observar, né? Como outros traços não são coisas a observar. Não é? E a dividir o bolo, como eu digo, né? Porque sempre quando se significa é dizer, bom, se você é assim, você tem esta parte do bolo, isto é, dos recursos econômicos, não é? Negros, mulheres, enfim, não é? Bom, então vejam, são todas questões que
justamente a gente vai tentar trabalhar em relação ao nosso corpus. Não é? Bom, mas aí, como eu tinha dito, né, é o olhar como prática intelectual, mas a gente pode pensar nesse olhar como prática encarnada, não é? E a gente poderia dizer, como eu disse, são todas formulações muito provisórias, com os termos, assim, né, ainda bem aproximativos, não é? Pensar o olhar e a observação como práticas materiais mesmo. Ser consequentes com a concepção materialista. Levar à última instância, às últimas consequências, a visão materialista dos sujeitos em sua relação com o mundo, com o corpo, não é? Que caracteriza a questão do conhecimento e da imagem. Então, a questão seria, qual é a natureza da relação entre o olho e o objeto visualizado? Entre corpo e espaço, entre sujeito e mundo. É o que está em jogo. E eu vou pensar só uma questão desses trabalhos sobre a percepção sensível, né, que eu trabalhei com os urbanistas e os fenomenólogos, não é? Porque percepção sensível vem de sentidos, né? E uma questão que eu gostei muito de reparar, de ter reparado, é a própria polissemia do termo sentidos, né? Porque sentidos pode ter o sentido sensorial dos 5 sentidos do corpo, entre eles o olhar. Sentidos são sentidos significações da língua, ou pensamos em outras materialidades significantes, né? E sentidos no sentido de orientação, de direção, que aponta para o político, como diz Enio Orlandi. Então, aí, jogando essa afirmação muito rápido, a relação dos sujeitos com o mundo, os outros com si mesmos, né, é uma relação de sentidos, em todos os sentidos, né? Então, os sentidos do corpo são indissociáveis das significações da língua, que são indissociáveis da orientação política. A natureza da relação do animal humano, não é, com o mundo, a diferença dos animais, que não tem o símbolo, a linguagem, a racionalidade e o político, é que essa relação se faz, só um pouquinho, se faz através dos sentidos. Então, falando em desenho, né? Então, a relação do sujeito com o objeto, do olho com o objeto, não é uma relação natural direta, né? Entre a matéria orgânica, não é? Entre a atividade neurofisiológica, não é? E as características, as qualidades do objeto, não é? Ela se faz através dos sentidos, do corpo, da língua e do político, ao mesmo tempo, não é? Então, a gente pode pensar, o que é uma imagem nesse sentido comum de visualizar? Uma imagem é o efeito material da relação entre sujeito e espaço, entre o corpo e o objeto, entre o olho, especificamente o olho e o objeto, não é? Ao mesmo tempo, a inscrição do espaço do objeto dentro do próprio sujeito, que mostra essa indissociabilidade. Se eu estou enxergando vocês aqui, porque vocês estão assim, essa imagem está estimulando o meu sistema nervoso, está se inscrevendo no meu próprio cérebro. A questão é que, para nós, o corpo seria, assim como a língua é matéria sensível, a base material de processo de significação, o corpo, nesse sentido, é a base material, sensível, né, desses processos. Então, não há, assim como a gente diz, baseado assim, em Paul-Henri, em Pecheur, que a língua, a forma linguística, não é, tem uma autonomia apenas relativa, não é, porque o sistema não funciona sem o sujeito, sem o contexto, sem essa exterioridade,
uma questão que eu tenho pensado, é a minha leitura, pensando a partir da análise do discurso, no trabalho da psicanálise, de Freud e Lacan, e, na verdade, a psicanálise trabalha com a não autonomia total, ou melhor, com a autonomia relativa do corpo orgânico. Não é? Porque o corpo sem o outro, sem o símbolo, também não funciona como um corpo humano. Né? Tem um trabalho maravilhoso do Freud, em que ele vai distinguir entre as paralisias de origem orgânica e histérica. E quando vai falar da paralisia histérica, uma moça que não mexe o braço, vai dizer não há lesão orgânica. O problema não é o braço, é a ideia do braço. É o braço como símbolo e monumento de um evento traumático. Isto é, né? Bom, enfim, não vou, porque assim a gente pensa um monte de coisa, mas vamos lá. Não é? Bom, então, pensando nisso, né? Então, são essas questões. Deixa eu ver. Ah, não, eu esqueci, perdão. Tem o olhar como prática encarnada, seria o item 2, na verdade, tá? Mas eu vou falar aqui em outra coisa. Não, não é isto, perdão. Eu pulei, porque na verdade eu perdi meu PowerPoint, eu tive que refazer, e aí eu pulei algumas questões, não é? Então, aqui, na verdade, eu pensei nessa questão do olhar da percepção sensível. A questão do olhar e o arquivo, como que eu pensei? Então, tem essa questão dessa pesquisa sobre o corte urbano, que eu não vou entrar, se alguém se interessar, é um artigo publicado na Rua, na revista Rua. Então, o corte urbano como um instrumento cartográfico com características particulares, não é? Que os urbanistas trabalham, quase todos, nem todos, como sendo a representação do espaço. Então, como que eu trabalhei aí a questão contra a ideia de representação também, né? Eu vou tentar resumir lembrando, né, eu já mobilizei esse ditado chinês que Peixe sempre traz para pensar na língua, quando ele vai dizer assim: quando o sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. E Peixe vai reivindicar a postura do tolo. É para o dedo mesmo que a gente olha, não é? Porque a lua, o real do objeto, está fora de alcance. Então, pensando numa imagem do espaço, aqui pensando a imagem nesse sentido 2, não a imagem no suporte interno do corpo, mas a imagem no suporte externo, no meio, como diz, né, Eni Orlandi, no médium, como se diz, externo, papel, pedra, o que for, não é? Celular, TV, outdoor, não é? Então, na verdade, assim, uma imagem do espaço, e a gente pode pensar do objeto em geral, não é a representação do objeto, é um registro de um olhar sobre ele. Isto é, essa imagem não representa, assim, se a gente pensa no tolo do sábio e da lua, a imagem não representa a lua, né? Representa o dedo, ou mais do que isso, registra o dedo, é um registro do dedo. Isto é um registro. Então, a imagem, deixa eu tentar pensar aqui, né? Só um pouquinho, né? Então, o que eu coloquei aqui, o corte não é representação do espaço da lua, mas um registro de um olhar sobre ele, o registro do dedo. Pois o espaço em si, a lua, né, está fora do alcance direto do sujeito, né? E, ao registrar esse olhar, esse instrumento, essa escrita, né, intervém na fabricação coletiva de um olhar sobre o espaço e sobre a cidade. E aqui é que cabe pensar, explorar essa relação esse efeito de retorno da escrita sobre o objeto, de que fala Silvão Rui e todos nós, não é? Então, a escrita não é apenas a transcrição da língua, como sabemos, não é? Então, uma vez que a língua é escrita, essa escrita, ao fixar a língua, selecionar, recortar, né, o que é língua, o que não é?
isso vai ter um efeito sobre a nossa relação com a língua e sobre a própria fabricação da língua. Isto é, por isso que o Roux vai dizer que, nesse sentido, não só a gramática é um artefato técnico, um instrumento técnico, a escrita e a gramática como artefatos técnicos, mas a própria língua vai ser fabricada, né, a partir desses artefatos técnicos. Então, a própria língua é um artefato. Quando ele vai dizer assim, a língua em si não existe. Existem pessoas que falam, essa é de língua, não é? Como um sistema que funciona de maneira independente dos sujeitos, né, do espaço, do contexto. Na verdade, é um artefato produzido com esse trabalho de instrumentação tecnológica. Então, é essa mesma relação que a gente está tentando pensar em relação à imagem e ao olhar. Ao fixar um olhar, não é? Numa imagem, não é? Essa imagem vai, assim, ao fixar a imagem de um objeto, né? O olhar de uma imagem não, peraí, desculpe, eu estou assim tentando assim. Ao fixar o olhar de um objeto numa imagem, nesse sentido 2, não é? Isso vai afetar o olhar do objeto, não é? E também vai afetar a própria fabricação do objeto. Assim, a nossa relação, assim, uma foto de uma árvore não é a mesma coisa de eu estar olhando a árvore. Agora, essa foto, essa imagem, essa pintura, o que for, vai afetar o modo como eu aprendo visualmente a árvore. Bom, e assim com outros objetos, não é? Então, nesse sentido, só um pouquinho, vou ver aqui. Aqui, eu vi. Não. Então, nesse sentido, e assim, a partir do que eu coloquei, né, já pensando na questão sobre imagem mesmo, a primeira questão que a gente vê nos estudos sobre imagem, todos os estudos que eu li, é que não é que não exista uma distinção clara entre isso que eu estou chamando de imagem 1 e de imagem 2, né? Mas é algo que não é tão tematizado, né? Então, quando a gente pensa na imagem como objeto de discurso, a gente está pensando na imagem 2, isto é, na foto, no quadro, nesse registro, né, do olhar do objeto. Então, essa imagem 2 que é uma espécie de escritura do olhar, não da língua, mas do olhar. Escritura do corpo, enfim, ainda são questões provisórias, né? Então, veja, nesse livro, tem esse artigo de Jean-Luc Nancy, né? Maravilhoso, aliás, esse texto. Vejam o epígrafe, né? Diz assim, abrir os olhos, que excesso de sensações. A luz, a abóbada celeste, o verde da terra, o cristal das águas, tudo me ocupava, etc, etc. Isso é o que estou chamando de imagem 1, que é essa relação, né, do corpo com o objeto. Né? E o segundo, na verdade, é a tensão entre essa imagem 1 e essa imagem 2, que se chama essa imagem que utiliza um médium. Então, a experiência midiática que fazemos com as imagens, a experiência em que as imagens utilizam um médium, é fundada na consciência que utilizamos nosso próprio corpo como médium para engendrar imagens interiores ou para receber as imagens exteriores, imagem que nasce em nosso corpo, exemplo das imagens do sonho, etc, etc. Então, uma questão que eu acho, um ingrediente que eu acho importante para definir a imagem como discurso, a imagem como base do discurso, como matéria significante, é que isso se refere à imagem 2. Estou chamando assim provisoriamente. Isto é, essa imagem que tem um suporte externo, um médium externo. Não é? É isso que é. Agora, a questão é que a concepção dessa imagem 2 estará estreitamente ligada ao que, como a gente define essa imagem 1. Que tem a ver com a relação dos sujeitos com o mundo, não é? Então, voltando aqui, por exemplo,
a questão da imagem, não é? Que coloca a questão do sujeito com o objeto, a questão é que a imagem, nesse sentido da relação, não de um suporte interno do corpo, não é? Ela não surge apenas olhando para o objeto, porque o animal simbólico, ele imagina, ele não precisa olhar. Não é apenas a visão de objeto no mundo, de olhos abertos, eu olhando para a minha mão, que produz imagem, não é? Porque eu posso fechar os olhos e continuar vendo a imagem. É aquilo que se chama representar a imagem. Não só na presença do objeto eu imagino, não é? Eu posso sonhar, criar. Aí tem... Então, essa é uma característica distintiva do animal humano, né? Essa capacidade, faculdade imaginante. E tem um artigo maravilhoso, eu acho que é da Marie-José Monzain, nesse livro Pensar a Imagem, que ela analisa uma mão na caverna. Então, nossa colega, a Maraísa, que está analisando a questão das cavernas, aquela coisa pré-histórica, não é? Então, a partir disso, ela vai dizer que as operações imaginantes indicam a gênese do humano, gênese não como origem, mas como ponto de partida. Ela tem umas formulações assim muito bonitas, que tem a ver com o fato da questão do simbólico, da racionalidade, não é? Bom, mas aí, então vamos lá para outra questão. Então, qual seria, então, a questão dessa imagem 1 e imagem 2? Eu tentei aqui desenhar também não sou, o pior de tudo, que eu gosto eu penso desenhando, mas não sou muito boa com os PowerPoint da vida. Tem gente que acha uns lindos, não é? Então, qual seria desdobrar essas duas imagens? Essa imagem do olhar, dessa questão visual, né? Essa imaginada também é material, a gente não pode escorregar nisso, não é? Porque a gente pode pensar na imagem quando a gente enxerga, na imagem da arte, do sonho, uma imagem religiosa, não é? São todas da imaginação, do imaginário, não é? Da capacidade imaginante do ser humano, dos sujeitos, não é? Então, aqui nós temos, entre imagem 1 e imagem 2, né? Então, que a imagem 1 seria, põe em jogo o olhar, não é? E a imagem 2 seria o registro, a escritura do olhar, não é? Né? Como uma materialidade significante, não é? Por quê? Porque o objeto em si mesmo é inacessível. Essa aqui é uma questão, não é? Então, nesse sentido, uma questão importante é pensar que quando olhamos para uma imagem 2, um cartaz de uma mulher, o olho não está olhando para o objeto. O olho está olhando para um outro olho, para um outro olhar. Então, uma imagem, nesse sentido 2, é um entrecruzamento de olhares. O olhar de quem fabricou a imagem, né, do publicitário, do pintor, de quem quer que seja, não é? Ou de uma telinha aqui também, não é? Com esse olhar de uma atualidade, né, do espectador que olha e ele está olhando para outro olhar. Então, olhar a imagem de um objeto é olhar para um olhar outro desse objeto, é indiretamente para o objeto. A relação com o objeto é sempre indireta, não é? Então, a imagem, esse olhar é um olhar outro, há um outro que olhou, não é? A imagem é uma maneira de trabalhar com a alteridade do ponto de vista do olhar, né? Que afeta o próprio corpo e o próprio sentido da visão. Então, uma imagem, nesse sentido 2, né? É um entrecruzamento de olhares, é uma cadeia de olhares. Assim como a Eni Orlandi costuma dizer, não é, que na língua a palavra se relaciona com palavra, né? A gente pode dizer que na imagem o olhar se relaciona com o olhar, e só indiretamente com o objeto,
Então, o olhar da atualidade do espectador se relaciona com o olhar de quem produziu a imagem, e ambos olhares se escrevem numa memória histórica do olhar, não é? Então, e o que seria, né? Então, uma imagem, o que seria essa memória do olhar? Inspirada um pouco em Cortina, né? Que diz que a memória, essa voz anônima da história, que faz sentido nas minhas palavras, a gente pode dizer que a memória do olhar, né? Esse olhar anônimo da história que recortou do contínuo, né, da matéria visual, formas, coisas a serem recortadas, observadas, qualificadas, não é? Bom, então, nesse sentido, é uma questão que nos leva também a pensar, pegar a questão do olhar para pensar nas tecnologias e nas novas tecnologias. Então, as tecnologias de imagem, da escrita e as novas tecnologias digitais, dessa terceira revolução de que fala o Rui, e aqui as colegas, a Cris, a Eni, tanta gente trabalha, a gente pode entender as tecnologias de escrita, linguísticas, de imagem, como dispositivos de visualização e espacialização de um olhar, né? Que criam um arquivo de um tipo específico, porque um arquivo aberto e espacializado que se incorpora no espaço, não é? Então, a imagem documenta um olhar, daí a noção de arquivo, não é? E esse arquivo, justamente, não está restrito ao espaço fechado das instituições, um museu, uma biblioteca, né? Mas está incorporado ao espaço da cidade, não é? Então, e vai atravessar com essas novas tecnologias todos os espaços, os públicos e os privados, desde as gigantografias, né, do espaço público, as placas, não é? Até o espaço privado mais íntimo na telinha de um celular. E o que a imagem é nisso? São olhares sobre o sujeito, sobre o espaço, sobre os objetos, sobre os acontecimentos que afetam o nosso olhar. Não é? Então, vão impregnar o espaço sobre o sujeito dos sentidos desse olhar documentado nas imagens, não é? E aí é que tem esse peso de fixar o olhar, da escrita, do que Dessertot chama de economia escriturária. Como isso vai fixar sentidos, não é? E aí a gente pode pensar nessa questão da sociedade do espetáculo, do olhar, da imagem, por aí, que tem um pouco esse peso, né? E a questão é que, uma vez que essa imagem 2 afeta a imagem que a gente tem do objeto, isso vai levar a produzir esse objeto de uma certa maneira. Então, pensando. E aí estou pensando até uma questão materialista, marxista. Marx vai dizer: o homem transforma a natureza e nesse processo se transforma. Isto é, não há oposição sujeito-espaço e mundo, não é? Ele faz isso pelo trabalho, né, e com a intervenção das tecnologias. Então, o que a gente está pensando aqui, né? Como com a intervenção das tecnologias da escrita, não é? O homem, o sujeito, né, produz o próprio objeto. Então, no caso do que a gente está trabalhando com a Raija, não é? Essa imagem 2, né, dessa mulher extremamente magra, né, então, essa imagem do corpo da mulher vai afetar o próprio olhar da mulher sobre o seu corpo, né? E vai levar a produzir esse corpo de acordo com esse modelo, com todas as contradições. Então, esse objeto vai ser, esse que é inacessível, vai ser produzido também. Então, uma imagem, o que a gente tem numa imagem como esse entrecruzamento de olhares? Uma imagem, temos um olhar outro que interpela o olhar do espectador. E aí a gente está trabalhando, mas não vai caber, mas vocês vão entender por onde a gente vai. Nessa questão da interpelação e da ideologia como prática
que Althusser ilustra tão bem, trabalha tão bem ideologia e aparelhos ideológicos de Estado, quando pensa no aparelho religioso. Então, vai dizer assim, por que ideologia não são apenas ideias, não é? E são práticas, né? Porque aqueles sentimentos religiosos que o sujeito cristão, como ele trabalha, tem, o sujeito é interpelado por uma instituição. Então, a gente pode generalizar, aliás, ele fala em aparelhos ideológicos de Estado, pensando em sociedades de Estado. Mas, de maneira mais geral, a gente pode pensar em instituições sociais e políticas. Porque isso se aplica, vamos dizer, a qualquer sociedade, mesmo sociedade sem Estado. Então, é a instituição religiosa a ideologia religiosa que vai interpelar o sujeito, né, a ter sentimentos, pensamentos religiosos, mas vai levá-lo a certas práticas. Ele vai se ajoelhar, vai rezar, vai até a igreja, e se não fizer, vai ser cobrado por isso, ou vai se cobrar por isso, né? Então, ideologia afeta as práticas do corpo, mesmo essa questão da ideologia religiosa. E no que a gente está trabalhando com a Raija, essa ideologia, né, que a gente está tentando mostrar, ascética, etc., né, essa imagem desse corpo esquelético, né, vai interpelar a mulher e vai levá-la à prática, essa tecnologia, isto é, são tecnologias de linguagem, né, que vão levar a tecnologias do corpo para produzir o corpo de acordo com essa imagem, né? Tecnologia do corpo como regimes, dietas, exercícios físicos, etc. Não é? E aí a gente tem brincado, assim, que essa é a questão materialista, e nisso Marx é iluminista, não é? O homem não vive no mundo natural, mas já no mundo transformado por ele, né? Pelo trabalho, pelas tecnologias. E a imagem, como tecnologia, afeta diretamente essa imagem no sentido 1, que vai levar a produzir o objeto de acordo com essa imagem, com esse modelo. Não é? Então, essa imagem, no caso do corpo magro demais, vai levar a mulher a se identificar, vai ser interpelada por essa imagem, né? Que vai levar a produzir esse corpo, de acordo com esse modelo, com essa imagem. Então, aí a gente brincou o homem, a questão da imagem, e aí pensando na imagem no sentido forte, essa questão da operação imaginal, do imaginário, etc., o homem faz o mundo à sua imagem e semelhança. Ele não se limita ao mundo natural. Bom, eu acho que são questões... eu não vou nem dizer, porque aí tem toda a questão do que é uma imagem 1, né? Então, vou falar muito rapidamente aqui. A questão da imagem, da paráfrase, da polissemia, só vou jogar para vocês terem uma ideia, mas vocês já vão entender, não é? Essa própria imagem 1, não é? Então, a questão... O que é uma imagem 1, então? É um recorte do olho que destaca uma forma, uma figura, como se diz nas teorias da imagem e da percepção, do contínuo da matéria física sensível visual, que é um contínuo, né? Assim como a matéria sonora da língua foi também segmentada com letras, etc. Olhar é recortar, né, uma forma no contínuo da matéria sensível, visual, esse fundo, a questão de figura e fundo. Forma que pode ou não ser registrada, visualizada no meio, aí seria a imagem 2. Então, vejamos, numa imagem, porque nós temos forma, matéria e substância. O que temos numa imagem é forma e matéria. Forma material, aliás, como dizem em relação à língua. Não é? Então, o que é importante para nós? Que esse recorte não é um ato individual, natural, que surgiria do contato direto do olho com as qualidades do objeto, com o estímulo visual, mas uma prática histórica, simbólica e política, isto é, ideológica. Pois o olho, para recortar, está inscrito numa memória do olhar, como esse olhar anônimo da história, que recortou, deu a ver, visualizou,
formas em condições de produção específicas, não é? Então, por isso, o sentido da visão, a capacidade orgânica de aprender a matéria visual está constituído em práticas históricas de observação, que determinam o que pode e deve ser recortado, como, de que posição. Não é? É a partir da inscrição do sujeito numa memória do olhar, isto é, do já recortado, do já dado a ver, já visualizado, que o sujeito olha. Isto é, que o olho fixa a atenção em determinados recortes. Isso é uma questão da psicologia da percepção. Onde que o olho, né, se fixa? Então, por que o olho se fixa na cor da pele, por exemplo? Isso não é uma questão natural, é histórica e política, não é? Então, por isso, para entender a imagem 1, né, dessa relação, não é? É preciso deslocar o sentido da visão como faculdade orgânica para a prática do olhar, como prática histórica, política, simbólica e do outro, né? Bom, a questão da autonomia do corpo, etc., etc. O sujeito olha o mundo a si mesmo, aos outros e a si mesmo, a partir do olhar do outro. Esse outro que está inscrito no próprio corpo. Então, vejamos que é interessante pensar que, na própria metáfora do estádio do espelho de Lacan, que o sujeito, para reconhecer a própria imagem, há alguém que está mostrando a imagem para ele. Então, é o dedo e a lua. Mas a lua não é só a lua, é você mesmo, o seu corpo. E, aliás, o sujeito vai entender pela imagem, pelo toque, ó, o seu pezinho, a mãozinha e tal, a questão da própria constituição. Então, vejamos como essa massa orgânica, para ser um corpo humano, tem que ter o outro e o símbolo, não é? Então, isso daí é interessante pensar, eu acho, não sei se eu coloquei, mas não tem problema. Tem uma citação do Böhm, que a Grace também retoma no projeto, um artigo maravilhoso, quando ele vai falar da imagem como mostração, né? O que se mostra e como se mostra numa imagem. O que uma imagem dá a ver, o que mostra e, sobretudo, como mostra, a lógica da imagem como uma lógica da mostração. Isso daí é Böhm. E esse se mostra é que é interessante, porque é aí que tem o outro. Né? Há alguém que colocou o dedo. Então, uma imagem é um dedo que está apontando para um olhar do objeto. Não é? Há um olhar de um outro que mostra, que dá a ver. Né? Bom, mas aí eu não vou entrar, porque a questão de que é claro que o olhar, o sujeito não olha apenas porque foi olhado, é através do olhar do outro. A partir disso, ele reproduz ou desloca. E aí cabe, né, essa ideia de paráfrase e polissemia que Eni propõe em relação à língua, não é? Então, assim, ele, a partir do que lhe é dado a ver, do que lhe é recortado, também recorta, né? A partir do já recortado, né? Reproduz ou desloca, né? Dá a ver formas, figuras diferentes, Então, a gente está tentando trabalhar nesse processo de paráfrase e polissemia em relação ao olhar e à forma visual. Não apenas a forma material da língua, mas a forma material visual, não é? E essa questão interessante da possibilidade de resistência de que fala Pecheux em relação à língua, sabe? Que a resistência muitas vezes se dá não ouvindo, se fazendo de surdo, mal entendendo. A gente pode pensar nessa questão de resistência, né? Quando alguém mostra uma imagem, dá a ver uma certa imagem, porque esse recorte sempre tem um sentido e uma orientação, uma significação e um político, a gente pode não enxergar, se fazer de cego, enxergar outra coisa naquilo que nos é mostrado, né? Virar os olhos para o outro lado, fechar os olhos, não é? Bom, tem a questão, e aí, de fato, né, tem a última questão que eu vou só mencionar mesmo, e aí eu passo para a Raíja, né, porque já estou aqui, é essa última questão das imagens e palavras numa relação de ressonância. Então,
Isso surgiu de uma necessidade analítica mesmo, não é? Porque vocês vão ver, a Raiz já vai trabalhar com textos bíblicos, a Imagina Vogue, assim, questões muito heterogêneas, não é? Como trabalhar essa questão da relação entre imagem e palavras, por exemplo, sem reduzir a imagem à palavra, ou vice-versa, isto é, trabalhando a consistência própria, mas trabalhando também na relação. Bom, então, qual seria? Então, aí tem uma das maneiras de trabalhar a relação entre essas matérias significantes, né? É trabalhar com a ideia de composição material, como propõe a Suzy Lagasse, a nossa querida colega, não é? Então, por exemplo, num filme, nós temos uma unidade composta pela imbricação de diferentes matérias significantes que vão trabalhar na contradição, nas fronteiras, etc. Não é? Mas o que a gente, essa ideia de ressonância, eu vou tentar, porque a gente assim, teve assim um lampejo e a gente vai procurar, a gente pode não ter essa relação de contiguidade entre as matérias significantes no mesmo objeto, como um filme. A gente pode ter um texto aqui e uma imagem aqui, e manter em relação. Não é? Então, eu vou só partir de uma citação do projeto, né, a Grace, né, retomou Pecheux, né, que vai dizer, analisar, estou retomando o projeto, o nosso projeto aqui, né, analisar a construção discursiva dos referentes da imagem, considerando que toda imagem está em relação com o que nela não está. Nela se inscrevem o alhures, o além e o invisível, tal como explica Pecheux acerca da língua, asseverando que toda língua está necessariamente em relação com o que não está mais, ou ainda não está, ou nunca estará da percepção imediata. Nela se inscreve, assim, a eficácia omnistórica da ideologia como tendência incontornável a representar as origens e os fins últimos, o alhures, o além, o invisível. Então, essa ideia da ressonância é para tentar contribuir com essa questão que a Grace traz, para pensar na imagem. Então, essa ideia de... Deixa eu tentar aqui colocar... Essa ideia da evocação de sentidos, com que não está, pode não estar na imagem, mas evoca o sentido de uma palavra. Então, a gente está partindo, né, de duas inspirações. Uma é o trabalho de Silvana Serrani, né, que trabalhou com outras questões, mas ela trabalha com as relações de repetição, paráfrase e polissemia, propostas pela ENI, como com a ideia de ressonância discursiva. E como que eu fui lembrar da Silvana? Eu chamo assim porque uma antiga amiga conhecida, não é? Lendo o livro do, acho que é Jean-Luc, se não me engano, Nancy, né, sobre as relações entre as artes, não é? Então, cada uma das artes constitui a invenção ou a intensificação de um registro de sentido, por exclusão dos outros registros. O registro privilegiado desencadeia, em sua ordem, uma evocação dos outros. Se alguma coisa como um princípio da arte, é a sua não totalidade irredutível. Um princípio corolário entre as artes, abre entre as artes uma interminável ressonância mútua. Achei lindas as formulações, mas eu estou querendo pensar de uma maneira mais, não mais forte, né? Mais geral, generalizar, para pensar justamente quando as materialidades significantes estão numa composição imbricadas e quando não estão imbricadas, mas há ressonâncias, relações de evocação do que está, do que não está, do que já foi, do que será, etc. Que é essa questão, não há composição, não há contiguidade entre as matérias significantes, né? Então, na verdade, não há. Então, eu pensei assim, mas são todas formuladas. Hoje de manhã estava pensando nisso e me veio essa imagem. Quando essa unidade composta, né, imbricada de matéria significante, está num suporte externo. No outro caso, essa unidade se faz no próprio corpo. A gente ouve uma palavra e pensa numa música. Então, porque aí então, a gente permite pensar o sujeito como uma unidade de sentidos, em todo sentido. Né?
unidade sensorial, significativa e política. E é claro que no sujeito uma coisa, né? Então, aí eu pensei, me veio, assim, uma peça para piano de Mussorgsky que chama Quadros para uma Exposição. Vejam, é uma imagem visual, né? Aliás, é uma peça linda, se vocês não conhecem, que para quem não conhece, tem uma versão orquestrada de Ravel, que fez dessa daí, né? Mas tem essa versão para piano. Ou por que, por exemplo, um livro sobre o silêncio e a língua da Eni, né, evocou uma coreografia, uma linguagem do corpo, do movimento. Enfim, são essas questões, né? É uma questão que a gente está assim, suando, né, para trabalhar, né? Bom, e agora, né, eu passo então a palavra para a Raíja, que, nossa, nem deixei ela falar, nem cumprimentar todo mundo, mas tudo bem, Raíja. Conhece a orientadora. Não, imagina, chegamos já no atropelo, eu cheguei atrasada também. Ah, tá bom. Então, ela vai assim, porque a gente, de fato, como eu lhes disse, a gente está fazendo tudo junto, realmente, eu não tinha uma ideia sobre imagem, deixa eu ver o corpus, não, é assim, é tudo junto, pensando os trapos que eu tinha, juntei assim, umas trouxinhas, né, sobre isso, sobre aquilo, para tentar formular tudo muito ainda, como se diz na minha terra, está tudo meio ainda com alfinetes, alinhavado, não está ainda costurado. Então, obrigada pela atenção de todos e bom, então eu passo para a Raíja. Olá, não cumprimentei ninguém ainda. Bom dia, é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês. E, bom, eu tô também com um probleminha com a internet, então eu vou colocar aqui pelo celular o slide, eu só vou pedir para vocês me dizerem se vocês conseguem ver. Se não, eu tento pelo computador mesmo. Se quiser, você pode passar também o... Ah, não, aí está apresentando. Eu vou ver se ele abre aqui no Drive, caso... Se não, você pode passar, tá. Abriu? Não. Abriu. Vocês conseguem ver e como no PowerPoint ou não? A gente consegue ver, a Raíja, 3 slides, né? Tá, então... Uma única... Tá, o layout é diferente, então, do que eu tenho. Então, eu vou tentar localizar vocês, né? Que vocês conseguem perceber, né? Quando é a quebra de uma página para outra, né? Sim. Então, eu vou começar aqui com o primeiro slide. E aqui o textinho que eu preparei para hoje. Bom, então aqui a gente traz, né? Primeiras análises, pistas e hipóteses, né? Então, a imagem do modelo de corpo feminino excessivamente magro na mídia, que aí é o que a Carol já está formulando no conceito de imagem 2, né, que é o arquivo, materializa um olhar masculino, né, que é a imagem 1, sobre a mulher, entendendo o feminino e masculino como posições de discurso. Esse olhar está inscrito numa memória ocidental cristã, né, em particular no discurso ascético cristão, que é mobilizado para produzir o controle do feminino, do corpo, do desejo, do sensual, pela posição masculina, né? A partir das ideias de pecado, de gula, de culpa. E algumas práticas de alimentação são pistas que sustentam essa hipótese. Eu só tive a ideia de mostrar esse último aqui, que eu nem ia colocar, que a Carol falou da interpelação, e eu achei... Né, não vai dar para colocar, que vocês não vão conseguir ler, né? Ele fica pequeno, vai ficar aparecendo só 3 assim, né? Pode subir, Raíja, isso que está... eu leio para vocês, que é uma entrevista que eu fiz, porque eu já trabalho com esse objeto já desde a minha graduação. E a Carol estava falando, né, da questão das práticas materiais, como essa imagem 2 vai interpelar mesmo esse sujeito. Então, é um trechinho da entrevista só. Ela diz assim: todos os dias eu peso a minha comida na balança da cozinha para ingerir não mais do que 80 gramas de um carboidrato de qual não gosto.
é a batata doce, um alimento que, na verdade, o nutricionista diz que é um carboidrato complexo. Estou com 47 quilos. Será 46, 46,5 sem roupas? Bom, ontem eu comi 3 bolas de sorvete de pistache, flocos e chocolate. Mas hoje é tanta penitência para tirar isso do meu corpo que não vale a pena. Melhor se privar do que ter que se matar depois para queimar essas calorias. Eu quis só colocar esse trechinho porque a Carol falou da questão da interpelação, da prática, né? Como esse sujeito vai incorporar mesmo. Isso, a ideologia como prática, né? Não é só ideia, é prática. E como a imagem 2, né, vai incidir nessa autoimagem, né, da mulher. Bom, vou continuar aqui no primeiro. Bom, então esse olhar, né, dessa posição assimétrica, ele está inscrito nessa memória ocidental cristã, né? E esse olhar, ele constitui o que nós chamamos de um olhar fundador sobre o feminino, né? Inspiradas na noção de discurso fundador da INI, né? Cujo funcionamento consiste em significar, né, a questão simbólica, a mulher a partir de uma falta, então a falta de controle, para introduzir a necessidade de controle externo, né? Ou seja, a subordinação, toda a questão do político, né? Subordinação à posição masculina. Logo, é um sentido de falta de autonomia do feminino, que também será associada à falta de força física, né? Como nós vamos mostrar nos próximos exemplos. E por que nós falamos de olhar fundador? Porque a partir da análise de diferentes corpórea, podemos perceber que esses sentidos de descontrole, né, da falta de autonomia associada ao feminino, ela demanda uma necessidade de subordinação ao masculino, né? E esses sentidos são produzidos em textos canônicos, como a Bíblia, a gente traz bastante trechos, né? Então, textos de padre da igreja, e também a atualização desses sentidos, laicizados ou não, né? Mas nos discursos contemporâneos, como o discurso médico, o discurso midiático, verbal, não verbal, né? E algumas pistas que nós estamos explorando, aí seria aqui referente ao que seria o slide 2, né? Que não deveria estar mostrando assim, que existe uma assimetria também aqui, essa imagem aqui, a gente tem a campanha da Calvin Klein, né? Que é a Kate Moss e o modelo, então ela seria a representação desse corpo modelar pro feminino, né? Que temos uma outra modelo também, e um outro corpo que nós trouxemos para mostrar mesmo essa assimetria, porque aí a mulher ela é retratada, né, com uma extrema vulnerabilidade e uma magreza excessiva, quando, no entanto, o homem não, né? O homem, ele ostenta esse corpo musculoso, forte, né? Não tem essa questão com a alimentação como para o feminino, né? Então, a gente aqui, repito, né, tá bem repetitivo, porque são as nossas ideias iniciais, mas que esse tipo de assimetria, né, o homem saudável e forte, e a mulher ali naquela situação, né, de uma magreza extrema, introduz um sentido de falta de força física para a mulher, né, porque aí ela fica fraca e aí ela precisa do controle da força, né, masculina. Então, assim, é uma total sentido de falta de autonomia. Né? E nossa proposta é analisar como esses sentidos são hierarquizados, né, para homens e para as mulheres, tanto nos discursos atuais sobre o corpo feminino, né, que produzem a evidência de uma necessidade de subordinação, quanto nesses textos que a gente chamou aí de um olhar fundador, né? Aí aqui, desculpa, gente, que eu estou no computador e no celular. Aqui, o terceiro slide, a gente tem que aqui, a questão central do ascetismo é o controle das paixões do corpo, né? Estão na base 7 pecados capitais, o pecado da gula. E esse discurso, ele é geral, né? Assim, supostamente afetaria todos, homens e mulheres. Mas, pelas nossas primeiras análises e observação do material, esse discurso, ele afeta a mulher de uma maneira muito específica, que é essa ideia do controle externo. Então, o discurso da ascese para o homem
é mais assim, ele tem o autocontrole. E no discurso da SESI para a mulher, é como se ela demandasse uma supervisão da posição masculina, né? Então, aqui nesse próximo slide, no quarto, eu trago algumas citações bíblicas mais fundamentais aqui. Então, primeira é o Tertuliano, né? Que é o primeiro apologista cristão a escrever uma obra em latim no século II, ele disseminou amplamente as advertências que eram assim, preceitos conjugais, né? Que o Plutarco escreveu para os homens. Então ele diz, né, aspas, de que as mulheres eram criaturas intratáveis e que, se deixadas por sua conta, concebiam muitas ideias impróprias e desígnios e emoções vis, né? E aí, muito interessante que, dentre as recomendações, né, o mestre ele vai orientar o noivo de que, na hora da alimentação, a noiva, né, ela deveria comer com ele e seus amigos. Caso contrário, aprenderia a se empanturrar enquanto estivesse sozinha. Então, aí é total a ideia de que a mulher precisa dessa tutela, desse olhar que vai ajudá-la nesse descontrole inato, né? Que ela teria, assim. Aqui, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. E é interessante que aqui ele se dirige a todos, né? Controlar o próprio corpo. Então, o que a gente quer destacar é que, para o feminino, esse controle ele é externo, né? Como se a mulher não tivesse essa autonomia. E aí aqui, né, também, esse controle foi perdido por causa do pecado original, que consistiu em ter comido o fruto proibido da árvore do conhecimento, de acordo com o relato bíblico, né? Então, já nessa que é o primeiro livro da Bíblia, né, a mulher que é a que não tem controle, né? Ela come a maçã e leva o homem para esse infortúnio, né? E aí também aqui, mais especificamente no Gênesis para a mulher, que Deus declarou, né? Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então fica bem evidente aqui, né? Aqui a gente vai trazer mais um exemplo aqui nesse próximo slide. A gente tem aqui a imagem da Dilma e do Dunga. São duas capas que circularam com 2 meses apenas, assim, de diferença. E é muito interessante os sentidos que essas duas capas veiculam, né? Então, o discurso sobre a Dilma, então ela está irritada e toda a matéria vai falar que o afeto da raiva para essa posição feminina, eles vão dizer, aspas, uma explosão nervosa, histeria, descontrole, necessidade de controle pela posição masculina, né? E aí, dentro da matéria, que também a gente não conseguiu trazer tudo, fala, assim, questão de uso de medicação psiquiátrica, né? Todo tempo dizendo que ela, como presidente da República, precisaria dessa supervisão mesmo, assim, porque ela não estaria bem, né? E aí, sobre o Dunga, que seria esse mesmo afeto de uma raiva enérgica, para ele fica o dom da fúria, né? Que aí é uma raiva canalizada como característica de um líder enérgico. Então, assim, ele mesmo concentra a sua raiva ali para liderar o time, enfim, fica com sentido muito positivo, né? E da Dilma fica essa conotação de que estaria descontrolada. É até interessante que essa chamada aqui no próximo slide, sentidos de descontrole, aparece aqui essa legenda mesmo, e ela é a chamada, tá? Essa segunda, ela é a chamada que aparece como publicidade, né? Então a chamada é essa, descontrole, né? Sentidos descontrole. Então, se a gente for pensar a imagem do feminino, né? E a imagem, como se imagina a mulher, como se imagina a posição feminina,
Isso é constituído a partir de textos, né, palavras e de imagens. Então, o que a gente está fazendo um esforço teórico para conseguir formular essa relação de evocação, de ressonância de sentidos entre o verbal e o não verbal, que vão produzir esse discurso que subordina a posição masculina através da imagem, tanto da falta de controle, né, como nesse exemplo aqui de Umidunga, quanto na falta de força física, como no exemplo anterior do corpo modelar para a mulher ser extremamente magro e para o homem ser um corpo de vigor, né, um corpo musculoso. Aí aqui também a questão da afetividade, né, como sentido para o feminino, também para demandar esse sentido de tutela. Então, as paixões, a afetividade, a irracionalidade movem o comportamento feminino, né, que levam ao pecado. Por isso deve ser contida, controlada pela racionalidade do homem. A mulher não é capaz de autocontrole, deve ser controlada. Como vemos nas seguintes passagens do Novo Testamento, né? O homem como cabeça da mulher, Coríntios, a mulher como sendo fraca, então tem esse sentido da fraqueza mesmo do corpo, Pedro, tola, Timóteo, e deve ficar calada, Timóteo também. E quando for orar, faça isso com uma constrangedora cobertura na cabeça, né? E aí, por falar em histeria, também a gente está fazendo um esforço para analisar os sentidos de histeria no dicionário e no senso comum, para mostrar que esses sentidos eles foram perdendo o mesmo sentido que seria da psicanálise, né? Porque Freud vai descobrir o inconsciente escutando as histéricas, escutando a questão da histeria, mas o que a gente percebe, eu só trouxe um exemplo, esse exemplo especificamente é do Caldas e Aulete, mas a gente já tem bastante outros exemplos dos verbetes, onde também aparecem sempre os exemplos, né, no feminino, aí a gente vê índole caprichosa, ruidosa manifestação de emoção, o que não é, né, o sentido estritamente da psicanálise. Então, a ideia é trazer do dicionário de psicanálise da Elisabeth Roudinesco, né, o que é a psicanálise, o que é a histeria para a psicanálise e como essa palavra circula hoje com esses sentidos, né, de descontrole, etc. E aí esse próximo era para pensar mesmo essa questão que eu comecei, que a Carol tinha falado da questão da prática, da ideologia como prática. E aí, eu acho que é isso, Carol. Quer falar alguma coisa? Não, talvez só, né, tentar, porque, claro, é uma exploração ainda muito tateante que a gente está fazendo, mas eu queria só contar, assim, o percurso, né? A gente estava nesta sala aqui, com a Raíja e o Rafael, que está fazendo uma dissertação sobre o discurso cristão na política, Congresso Nacional, esse tipo de coisas. E a Raíja, a gente tentando achar uma pista para essa imagem da mulher. Mas como? Porque eu dizia assim, Raíja, a imagem da mulher na mídia é esse Deus e sua época, né? Então, vamos tentar pegar. E aí, eu não sei que, nossa, que pecado, comi um brigadeiro, que culpa, e agora a penitência, assim, pronto. Então, essa foi uma pista, não é? Para tentar ver que há uma atualização desse ascetismo cristão, nessa atitude, nessa questão, não é? Dessa prática de alimentação que corresponde a um certo corpo. E a própria Raíssa já estava dizendo que assim, que os modelos, quando estão todos juntos, não é? Os homens vão todos almoçar direito, um bom prato de comida, e as mulheres tomam, assim, chá sem açúcar, tá no inchar. Então, se o discurso ascético é geral, ele não pega do mesmo modo homens e mulheres. E aí é claro que tem questões, eu me lembro do Caligares dizendo que o desejo feminino é um fantasma para os homens e tal, a posição masculina, é claro.
quando a gente diz mulher-homem, pensem em posições, não é? E posição que não são únicas, não há uma só posição feminina, não é? Então, foi aí que a gente começou a rastrear. Então, o que esse corpo encarna? É um olhar de controle do desejo sexual, sensual, perdão, sexual também, aliás, né? Mas no caso da alimentação, é um desejo sensual, né? Das práticas de alimentação. Né? O sexual vai ser controlado de outras formas, proibição de aborto, de todas essas questões, né? Mas essa questão sensual. E aí, quando a gente já começou a procurar rastrear essa ideia, achou esses textos. Então, se o descontrole provocado pelo pecado original é comum a todos, primeiro, quem teve a culpa é a mulher. Né? Segundo, para retomar o controle, o homem, ele mesmo se autocontrola. Então, canalize a sua fúria, como diz assim, para questões positivas. A mulher precisa de um controle externo. Então, essa questão, que a posição feminina vai ser significada por duas faltas. A falta de controle como principal e a falta de força física. E esse corpo muito magro, excessivamente magro, vai reforçar. Porque, claro, que alguém tão magro não tem força. Que vai introduzir essa dependência da mulher do homem. E aí, só lembrando que essa questão de dependência, para a Camille Paglia, por exemplo, quando, né, é um artigo que eu li há muito tempo e não consegui recuperar, ele vai dizer que, na verdade, é o homem que é dependente da mulher para nascer, para tudo. E que essa relação de dependência cria a relação de amor e ódio. Então, mulher ou é virgem santa ou é puta. Não tem, não é? E nesse discurso aqui, o que tem o controle é tentar colocar a necessidade de dependência da mulher do homem. Né? E essa ideia do descontrole, tanto físico, com a questão da alimentação, a gula, então tem que comer junto, senão ela chuta o balde, se empanturra, não é? E psíquico. Então, quando se diz, por exemplo, não é só mulher que é histérica, ou veja, histeria é preconceito, o problema não é tanto dizer que a histeria é um traço feminino que tem a ver com o útero. O problema é qual é o sentido que se atribui à histeria. Porque, pelo que eu li alguma vez, histeria é indefinição do objeto, a dispersão do objeto de desejo. Mas se faz como descontrole, como chilique, como capricho. Capricho é uma coisa bem infantil, né? Que tem que ser. E nessa mesma questão, né? Então, a questão do descontrole físico da alimentação, que se associa à questão. Então, esse mesmo sentido, esse mesmo, né? Mas há um eco, uma ressonância desse sentido de descontrole, produzido por essa imagem do corpo, que podemos encontrar também em outras imagens, em outras, por exemplo, o descontrole psíquico. Então, essa simetria, por exemplo, de um homem forte, normal, magro, mas normal, né? Normal, é um pouco difícil assim. E a mulher esquelética, então, essa simetria a gente encontra também na simetria de uma Dunga, né? Então, são essas pistas, essas pequenas assimetrias que a gente está tentando ver para a assimetria da posição do masculino e do feminino. Então, o descontrole masculino, então, o descontrole em geral, não é? O homem se autocontrola, a mulher tem que ser controlada de fora, tem que ser tutelada, não é? E a própria questão da razão e da emoção, porque aí a gente vai rastrear também. Num trabalho antiquíssimo, sobre ensino de língua, inclusive, eu trabalhei que, numa visão psicanalítica lacaniana, a oposição razão-emoção, cognitivo, emotivo, essas coisas, não se coloca. Né? Porque, para a psicanálise, o que move é o afeto, de natureza sexual, o desejo, o poder, não é? Mas nessa distinção ocidental razão-emoção, por que a mulher é associada à emoção e o homem à razão? Inclusive, assim, porque a razão é que tem que controlar as emoções. O cérebro, o coração. E o homem é colocado num lugar... Enfim, gente, são pistas, não sei, raiz, assim... Né? São, assim, justamente essas relações, né?
a questão da laicização, o que a gente vê, esse olhar fundador, isto é, tentar entender o que é essa memória ocidental cristã, né? Porque esse sentido produzido para a posição feminina, a gente encontra laicizado na questão do jejum médico ou da questão das modelos, né? Que é um outro, isso não tem nada a ver com a religião, mas é isso que é memória, né? Bom, não sei, Raíssa, você quer dizer mais alguma coisa? Não, acho que tá perfeito, Carol. Aí lembrei também do Santo Agostinho, Cidade de Deus, né? Não trouxe a citação, mas ele já falava da questão do corpo glorioso. Então, assim, falava qual era a forma desse corpo, né? O corpo glorioso seria o corpo que você, a sua última encarnação, né? Ressurreição, é o corpo que ressuscita. E o Agostinho, ele vai falar sobre um corpo magro. Esse corpo ele vai ter a idade dos 33 anos, que seria a idade da perfeição de Cristo. Então tem muita questão da juventude. E aí tem reflexões do Agostinho falando de que Deus não... que para entrar no céu tem que ser leve. Então já tem a questão da magreza, da leveza. E aí o que a gente pode observar também no discurso médico é essa promessa da vida eterna, mas baseada na ciência, que é faça jejum de não sei o que lá, que aí você vai ter uma longevidade. E na Bíblia era, né, faça bons, seja belo, né, no espírito, para que você possa ter a glória de ter esse corpo glorioso. E aí é muito interessante a gente ver, porque tem também parte onde ele fala da harmonização das partes. Aí pergunta se as mulheres vão ter corpo de mulher. Então, é muito, muito interessante. Acho que é um campo muito profícuo aí para a gente mergulhar. Bom, então, da minha parte... Da minha parte também, tá ótimo. Obrigada pela escuta, pessoal. Quero, né, agradecer a Carol e a Raíja pelo seminário, pela exposição teórica e epistemológica da Carol, pelas análises e as questões levantadas, tanto pela Carol quanto pela Raíja aqui, né, Raíja?